bem-vindo a mais um novo episódio do nosso Pod Citrus, o podcast oficial do Centro de Citricultura, gravado aqui durante a nossa querida Expo Citrus e a Semana da Citricultura, sempre com convidados muito especiais, e um deles, que a gente está aqui agora ao lado, é o Juliano Aires, ele que é diretor executivo do Fundecitrus, o Fundo de Defesa da Citricultura, que tem feito um trabalho extraordinário em prol desse setor. Sabe, Juliano, a gente já teve aqui muitos convidados falando sobre a parceria com vocês, então parceria, união é uma palavra-chave aí para vocês, né? Seja muito bem-vindo aqui ao Pod Citrus. É um imenso prazer estar com nossos citricultores, estar aqui na Feira de Cordeirópolis, a mais pujante, provavelmente, do mundo, no coração da citricultura, né? E vendo casa cheia, e temos muitas novidades, estamos muito felizes de estar aqui. Muito bom, obrigada. Bom, falei aí sobre essa questão de parcerias e eu queria que o senhor contasse um pouquinho, né, sobre o trabalho de fato do Fundecitrus. A gente conhece muito o trabalho que vocês realizam em relação ao greening, né, ajudando o citricultor muitas vezes na consciência, na erradicação dos pomares, naquilo que ele precisa fazer para manter o manejo. E vocês fazem também o levantamento de safra, que é muito importante para o mercado, né, ter esse termômetro. Né? Quais são as principais ações hoje do Fundecitrus? Você tocou num assunto muito importante, que é o trabalho de parceria, de rede, né? Nós, no Fundecitrus, nós temos a filosofia de ter uma estrutura própria, focada nas diferentes áreas, pesquisa, temos mestrado profissionalizante, trabalho de extensão, estimativa de safra, né? Nas diferentes prioridades do setor, mas nós acreditamos muito no trabalho em sinergia, em rede, né? E um exemplo disso é o trabalho que a gente tem ao longo dos anos com o Centro de Citricultura. Por exemplo, o Banco de Germoplasma aqui, ele é mantido pelo Estado, com apoio do Fundecitrus, há muito tempo, que é a base de toda a citricultura, né? O Fundecitrus está com o Centro de Citricultura há mais de 30 anos trabalhando em parceria, né? Tanto na parte de pesquisa, como na parte também de transferência de conhecimento, que é que a nossa equipe está em peso aqui, os nossos pesquisadores parceiros, né? Então eu acho que assim, é um modelo que deu certo, vem dando certo, né? E que está evoluindo. Você vê, um exemplo é o Pod Citrus agora, né? Levando a última informação para o citricultor, atualizando ele, né? E eu acho que nós temos muita coisa boa nessa semana aqui, tem sido levado para o citricultor. Realmente. E a gente tem aí um trabalho muito grande também de ver o que o produtor precisa e trazer para ele as melhores soluções, né? A Expo Citrus, ela é uma grande vitrine tecnológica para o produtor. Quais são os principais desafios hoje, né? Acho que nesse ponto eu queria entrar no trabalho que vocês fazem em relação ao greening. Eu acho que tem dois aspectos que a gente tem que olhar dentro da citricultura. Um é dentro da fazenda e o outro fora da fazenda. Provavelmente nós estamos vivendo um momento agora de mudança, né, dos hábitos dos consumidores, uma série de questões, e vem caindo nos últimos anos o consumo do suco de laranja. Então isso é uma questão que a gente tem que olhar com cuidado, porque a laranja, os citros, é uma super fruta, né, do ponto de vista de saúde. Nós temos aqui até na nossa revista desse mês, que está saindo agora, mostrando os benefícios do suco de laranja para a saúde. Um trabalho maravilhoso feito pelos professores Lajolo e Neuza da USP, mostrando que além de vitamina C, fonte de magnésio, potássio, o suco de laranja é consumido diariamente de forma integrada com os outros alimentos, ele traz benefícios marcantes, como até redução da pressão, ele também ajuda na questão de diminuir a saciedade em termos de alimentação, também a questão de não ter o pico glicêmico quando você consome junto com café da manhã, almoço ou jantar. Então, é uma quebra de paradigma. Então, esse é um exemplo de uma prioridade que nós temos que atacar, de mostrar para o mundo a importância da tangerina, da laranja, para o consumo, né? Que é uma
é um alimento, né? É um super alimento, né? Um super alimento. O Juliano falando ontem, a gente teve um vídeo muito bonito, né? No começo do evento, aí na Semana da Citricultura, Expo Citrus, um vídeo muito interessante mostrando justamente essa pesquisa e tudo o que a laranja, o suco de laranja trazem como super alimento para a saúde humana. Ele é um alimento quase que completo, tem muitas das principais vitaminas, né? E esse trabalho inovador que foi feito recentemente está mostrando, não só para o Brasil, para o mundo, a importância da laranja, do suco e da fruta cítrica. Por outro lado, nós temos que também ter um olhar para dentro da fazenda, que é o trabalho mais que o Centro de Citricultura faz, o Fundecitros e os nossos parceiros. E aí, o grande foco é de como ter produtividade, está baseado nos materiais genéticos, numa muda de sadia, num preparo do solo adequado, nos tratos culturais e da questão fitossanitária. E como o maior desafio em termos de dificuldade, complexidade no mundo hoje é o greening, onde ele está presente, então boa parte da energia da instituição a gente está dedicando para a solução desse problema, de como melhorar o manejo, como buscar uma solução de médio prazo. Para isso, recentemente, foi aprovado pela FAPESP um projeto que está o Centro de Citricultura, está o Fundecit, está a Exalc e diversas outras instituições, onde a gente vai ter uma visão mais ampla, um trabalho que vai ser desenvolvido por 10 anos, né, com recurso do setor privado e também do governo do Estado de São Paulo. Além do trabalho da questão de greening, temos outras doenças como a pinta preta, a leprose, o bicho-furão, que são problemas sérios que nós temos evoluído muito em como controlar e como fazer isso de uma forma mais consciente, mais sustentável. Por outro lado, o Fundecit oferece outros tipos de trabalho que são muito importantes, como, por exemplo, o mestrado profissionalizante. Nós temos, a cada 2 anos, formação de 40 a 50 agrônomos ou biólogos, ou como mestre ou especialista em citricultura. E esse curso é feito a 4 mãos. Nós temos até a participação do Dirceu como professor aqui do Centro de Citricultura, o nosso querido diretor, né? E outros de outras instituições, e além da equipe do Fundecit. Muito bom. Então, levar a última informação para o citricultor é muito importante. Eu acho que isso faz muito sentido também com o que o Dirceu vem falando muito sobre lideranças, né? Porque a partir do momento que vocês capacitam essas pessoas, esses estudantes, pesquisadores, está trazendo também uma novidade para o setor, um conhecimento que faz toda a diferença para todo mundo que atua na cadeia citrícola, né? Com certeza, porque se a pesquisa que não chega até o usuário, até o citricultor, ela fica na gaveta. Exato. Então nós temos que usar todos os recursos. A revista, uma palestra, um mestrado, o podcast, né? Sim. A Semana da Citricultura, que é um case de sucesso, né? E também nós temos a questão de ter uma visão do parque citrícola como um todo. Qual que é a produtividade, quais são as variedades, quais são os espaçamentos, né? Como está a qualidade da fruta. Então, esse trabalho de inventário de árvore, que é a pesquisa estimativa de safra, que é feito pelo Fundecit e anunciado todo dia 10 de maio, ou ao dia mais próximo dessa data, nesse ano foi dia 8 de maio, né? Onde esse ano nós tivemos uma queda aí ao redor de 14, 15% em relação à safra anterior, principalmente por questões climáticas e também pelo greening. Então nós saímos de uma safra que estava 293 milhões de caixas por uma safra de 255 milhões, em função dos 2 principais aspectos, que é a questão fitossanitária e a questão das altas temperaturas depois do florescimento, né? Então, todo esse trabalho da instituição, não só em pesquisa, como em extensão, pesquisa estimativa de safra, comunicação, ele é fundamental para a gente manter a citricultura como a mais competitiva do Brasil e do mundo, né? Com certeza, isso é importantíssimo, né? Bom, e a gente tá tendo aí uma edição muito interessante, a gente tá vivendo um momento muito desafiador, né? E acho que em grande parte isso do que a gente vivenciou em clima, em mercado, né? Preços um pouco mais baixos aí da caixa, e tudo isso traz aí um cenário desafiador para o citricultor. Mas ao mesmo tempo a gente vê os produtores muito ávidos por conhecimento, por ver as inovações. O que o senhor tá achando dessa edição?
Nós estamos surpresos positivamente, porque nós estamos saindo de um ano que os preços do ano passado foram extremamente elevados, para um patamar de preço médio, vamos dizer assim, da caixa de laranja, e a feira está cheia, está com o pessoal, o auditório lotado, os estandes movimentado, sorriso na cara dos tricultor, né? Então a gente imagina que vai passar um momento agora delicado por causa dos estoques altos de suco e o preço que caiu do suco de laranja, mas isso deve ser temporário, né? E a gente vai fazer a travessia. Então a gente está animado, está feliz com o andamento desse dia que está sendo muito especial. Eu acho que o setor ele tem essa maturidade de saber que é cíclico, né? E tudo aquilo que a gente está vivenciando hoje já vivemos no passado também e serve como aprendizado. Sempre as fases boas e difíceis, elas vêm e virão, né? E a gente tem que ter resiliência para superar isso aí e se manter competitivo com a chama acesa. Juliano, antes da gente ir para o encerramento, eu queria sair um pouquinho aqui do protocolo. Eu não combinei contigo, mas eu tenho buscado conhecer um pouquinho mais os convidados aqui e a sua história com a citricultura, né? E o Juliano ele é muito conhecido por todos aqui, está há muitos anos, né, como diretor da Fundecitrus. E qual que é a sua relação com a citricultura, né? Da onde começou? A minha relação não é só com a citricultura, é com a agricultura, né? Eu sou neto de agricultores, filho de pais professores que também eram pequenos agricultores, e eu tive o privilégio, desde na minha adolescência, de ajudar o meu pai cuidando do pomar de laranja dele. Ah, que legal. Tá? Tinha um pomar de pera, uma área relativamente pequena, 20 hectares, muito produtivo, e que eu cuidava aquilo ali como se fosse um jardim, uma horta, né? Na época da universidade a mesma coisa. Depois que eu me formei, eu tive o privilégio de ficar seis meses na Flórida, trabalhando nos pomares de lá, fazendo um estágio e aprendendo inglês. Voltei para o Brasil para cuidar das coisas dos meus pais, que eram pequenas propriedades. Cheguei à conclusão que não seria suficiente. E aí eu me aventurei no setor privado, trabalhei durante mais de 8 anos na Citrosul. Tinha uma área agrícola focada em aumento de produtividade. E no período que eu estive na Citrosul, eu fui fazer um mestrado profissionalizante em Valência, na Espanha, onde eu fiquei por cerca de 10 meses com os principais professores da Espanha e do mundo. Ali foi uma grande escola para mim, para nós até. Eu trouxe esse know-how para a Citrosul, e depois de 8 anos na Citrosul, por um desejo do setor, eu fui convidado para trabalhar no Fundecitrus como gerente de pesquisa, gerente científico. E desde então, eu estou no Fundecitrus há 28 anos já. Nós tivemos uma grande oportunidade, grandes desafios vencidos, como a CVC, cancro cítrico, a morte súbita, a questão de viveiros protegidos, né? E agora nós temos um maior desafio, que é o greening. Mas uma andorinha não faz verão. E o fato da gente ter pesquisadores extremamente jovens, mais capacitados e com senioridade nos ajudou muito, e também os melhores professores e consultores do mundo, né? Então eu acho que o Fundecitrus é um exemplo, é um case de sucesso, que ele não é uma instituição sozinho, o sucesso dele depende dessa rede. E um exemplo disso é ter a própria Centro de Citricultura e o Dirceu como parte dessa rede, né? E o centro que está sendo construído agora, com recurso também da FAPESP, além do Fundecitrus, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Citrícola, né? Que tem os 2 pilares, a Exalc e o Fundecitrus, também tendo a Embrapa e o Centro de Citricultura como parte, tem trazido muita informação e prosperidade para o setor. Muito bom. Tá aí, a gente está vivenciando aí esse ano 360 graus de inovação, é o tema desse ano. Então, realmente, tudo isso que o Juliano falou e a importância das parcerias, da união, para tudo isso que a gente vem registrando. Juliano, muitíssimo obrigada pela entrevista.
Obrigada por tirar um tempinho aí, porque a agenda dele lotada, né? Com muitos contatos e compromissos. E obrigada por ter atendido a gente aqui no nosso pedido também. Imenso prazer. Então, a felicidade para nós do Fundecitos de ter uma feira tão linda como essa, com a liderança do Dirceu Matos Júnior, que foi um grande amigo de Jabuticabal, um excelente estudante, ótimo profissional. Uma satisfação estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você também que acompanhou mais uma edição aqui do nosso Pod Citrus. Fique com a gente. Até a próxima.